É uma alegria participar deste evento e a minha primeira palavra não podia ser outra senão um agradecimento à LBV, aos organizadores desse evento pelo convite. Um privilégio para mim estar com vocês, para a gente partilhar, para a gente dividir um pouco aquilo que nós entendemos. A ação do Espírito Santo. Obviamente, eu vou falar da minha perspectiva. Eu sou um pastor protestante, sou professor de teologia, sou biblista, atuo na área da teologia bíblica e vou falar nessa direção, procurando contribuir um pouco e colaborar para o diálogo, porque aqui, obviamente, eu vim muito mais para aprender, e isso tem acontecido pela instrumentalidade das pessoas que já falaram e que vão falar. Para a gente falar a respeito da ação do Espírito Santo, nessa perspectiva, a gente teria muitas possibilidades bíblicas. A gente poderia falar no sentido da criação, a gente poderia falar a respeito do profetismo bíblico, a gente poderia falar especificamente sobre o Pentecostes, a gente poderia falar sobre uma pneumatologia dentro do pensamento do apóstolo Paulo. Existiriam muitas possibilidades. A minha abordagem vai enfocar três pontos. Um deles é a ação. Mas antes da ação, nós vamos falar de palavra, ação e vida. Palavra, ação e vida. Antes disso, a gente precisa colocar que a perspectiva cristã do Espírito Santo, seja o cristianismo evangélico ou protestante e católico, a nossa percepção a respeito de Espírito Santo é a percepção trinitária de Deus. Deus, no cristianismo, é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é absolutamente fundamental. A espiritualidade cristã é trinitária. Não porque a gente consiga explicar a doutrina trinitária. Isso é um mistério, como Deus é mistério. E os teólogos, ao longo da história, se valem de metáforas, de figuras, para falar tanto a respeito de Deus, e a própria Bíblia faz isso, como para falar dessa complicada doutrina da Trindade. É muito famosa a abordagem de Santo Agostinho, por exemplo, quando fala da Trindade, dizendo que Deus é o que ama, Jesus Cristo é o amado e o Espírito Santo é o amor. Isso é muito bonito. Mas eu queria recorrer a algo que eu achei muito interessante sobre a Trindade e que está num livro de um teólogo reformado alemão chamado Jürgen Moltmann, e num livro seu que se chama Trindade e Reino de Deus, publicado em português pela editora Vozes, ele fala a respeito da Trindade, dizendo o seguinte: Deus, o Pai, é o que fala. O Filho, Jesus, é a palavra. E o Espírito Santo é o fôlego. E eu achei isso tão próprio
porque todos nós sabemos que se o ar não for impulsionado, não existe som. Então, na verdade, a palavra é gerada pelo sopro, pelo fôlego, pelo Espírito. Por isso que quando a gente fala da vida de Jesus, nós estamos falando sob a inspiração do Espírito Santo. E essa integração Pai, Filho e Espírito Santo, um teólogo já bem antigo expressou isso também com a palavra pericorese, que é, na verdade, a relação intratrinitária absolutamente inseparável, porque é unida pelo amor. E o Moltmann, nesse livro, fala disso também, dizendo das três pessoas o seguinte: vivem e habitam tão intimamente um no outro por força do amor, de tal sorte que são um só. Então, eu gostei dessa abordagem do Moltmann por causa disso, porque ele nos lembra que Jesus é a palavra que é pronunciada pelo Pai no fôlego do Espírito. Então, falando primeiramente sobre a palavra, quem disse que Jesus é a palavra foi João, no prólogo do seu evangelho, quando disse: no princípio era o verbo, a palavra, ali está a palavra grega logos, ali é a palavra, quer dizer, a figura, o ministério, a ação de Jesus é o melhor discurso de Deus. Ali está a pessoa de Jesus como palavra. Não palavra vazia, não palavra que se perde, mas é a palavra, e depois nós vamos falar mais especificamente, traduzida em ação. A palavra está presente também no capítulo 1 da carta aos Hebreus, quando o autor diz: Deus, tendo dito em outros tempos, de muitas maneiras, pelos profetas, disse nesses últimos tempos pelo Filho. Ou seja, Deus é aquele Deus da comunicação. É Deus que quer falar, que quer manter comunhão. A palavra está presente na criação. Foi lembrado aqui em determinado momento a criação, lá o Gênesis, e ali tudo é criado pela palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A cada dia, a cada elemento da criação, tudo aquilo é criado pela força da palavra de Deus. Nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus, e a palavra de Deus, nós cremos, foi inspirada pelo Espírito Santo. Então vejam que a ação do Espírito Santo e palavra são duas coisas absolutamente integradas. Palavra que se entende, que se interpreta, palavra que se traduz também. O nosso irmão falava de quantos idiomas existem nas culturas do seu povo, quantas maneiras de se falar, de se transmitir a palavra de Deus. E aqui a gente pode abrir um parênteses, porque este fórum fala de ciência. A teologia bíblica é absolutamente devedora à ciência.
Para aprender a Bíblia, a gente se vale de ciências afins, a geografia, a história, a linguística. Existem leituras bíblicas muito interessantes, que são leituras sociológicas, que emprestam, por exemplo, da sociologia, elementos importantes. Então, o diálogo científico na teologia bíblica é total. Falando ainda da palavra, a gente tem o Pentecostes, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando se diz ali que houve uma manifestação do Espírito Santo. Essa manifestação se deu através da compreensão milagrosa de línguas diferentes. A palavra é assim. A palavra não é a mesma, mas ela é integradora, ela é inclusiva. Na perspectiva de Deus, quem fala diferente não fica de fora. Então, o Pentecostes é a compreensão de quem fala diferente. Infelizmente, hoje em dia, nem quem fala igual consegue se entender. Então, o milagre do Pentecostes, a gente pode dizer que acontece nesse espaço. Temos dizeres diferentes, mas todos estamos pensando em Deus, na ação pelo seu Espírito, que é, em última análise, a manifestação do amor. Mas há também o discurso sem palavra, o silêncio meditativo, a importância do silêncio também como manifestação de Deus. E o meu amigo, professor lá da PUC de São Paulo, meu xará, Fernando Altimeia, escreveu um livro bonito que se chama Silhuetas de Deus. O livro é constituído por 3 partes, cada uma dedicada assim ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma reflexão muito bonita. Mas eu falei da palavra e disse que eu ia falar ali daquela palavra que está no tema, que é ação. E eu já adiantei que ação tem tudo a ver com a palavra, porque Jesus, sendo a palavra de Deus, ele não veio em forma de um rolo, de um livro, de um volume, de um tomo. Ele se encarnou, ele se tornou gente, para nos ensinar o que é ser humano. E foi por isso que um teólogo aqui na América Latina disse, porque às vezes a gente fala que o ser humano, né, com as suas mazelas, com os seus defeitos, a gente coloca um pouco de lado para pensar mais no exclusivamente espiritual. E foi o Boff que falou isso. Ele disse, ao olhar para Jesus, tão humano assim, só pode ser Deus. Então, Jesus é a ação de Deus, ação humanizadora, ação que nos faz voltar àquilo que Deus planejou quando nos criou. Seres humanos, voltados para Ele e voltados um para o outro. E aqui eu chamo a colaboração de um teólogo que viveu e atuou muito tempo na América Latina, mas ele era belga, José Comblan.
escreveu um livro que se chama Tempo da Ação. E ele diz que o Espírito Santo age fazendo agir as pessoas, movimentando o que é humano, o que existe de mais pessoal, original e único em cada ser humano. E ele diz que a ação do Espírito Santo é sempre diversa e múltipla. Se busca a unidade, mas é sempre para atingir a maior multiplicidade. Então, quando a gente fala de ação ligado ao Espírito Santo, a gente tem que pensar sempre numa ação múltipla, de diferentes rostos, de diferentes percepções da divindade e do sagrado. E é por isso que a gente consegue se reunir na base de proposições fundamentalistas. Isso não é possível, porque o Espírito Santo é o Espírito da abertura. E mesmo a Bíblia, que para muitos cristãos é uma coisa que fala uma coisa só, se a gente estudar direitinho, a gente vai ver que na Bíblia nós temos teologias no plural. A teologia de Paulo não é idêntica à teologia de Pedro. Se quem formou a Bíblia fosse fundamentalista, a gente não teria 4 evangelhos, porque iam perguntar qual dos 4 é o verdadeiro, e não existe isso. São 4 percepções, às vezes diferentes, e se você tem uma Bíblia lá na sua casa, eu te convido a ler, por exemplo, como os 4 evangelistas falam da ressurreição, e você vai ficar provavelmente surpreso. São 4 ideias, 4 tradições a respeito do Cristo. Porque o Cristo, por ser Deus, não cabe numa visão só. Na verdade, nem nas 4. Aquelas 4 estão ali para a gente começar a pensar. Por isso, o padre Comblan fala que a ação do Espírito Santo, ela se abre em multiplicidade. Eu não olho para Jesus Cristo para imitá-lo no sentido de fazer exatamente a mesma coisa que ele fez no contexto que ele fez. O que Jesus Cristo fez lá na Galileia não dá para ser reproduzido no século 21 com as mesmas características. Nós temos outros desafios. Nós temos outra dinâmica de vida. E é aí que a ação do Espírito Santo se manifesta, fazendo com que o Espírito de Jesus Cristo nos mova para sermos iguais a Ele. Não, como eu falei agora há pouco, não nas mesmas práticas, me referindo aos detalhes. Nós não estamos na Galileia. Aquele estilo de vida não é mais o nosso. Nós estamos em outro tipo de sociedade, que traz outros desafios, mas que pode ser também impactada pela palavra de Deus, que é ação. Portanto, imitar o Cristo só vai ocorrer com a originalidade na dinâmica da vida. Porque pela missão do Espírito, a humanidade reinventa a ação do Cristo. Por isso,
a gente precisa reafirmar que quando a gente fala que Deus é Espírito, nós estamos falando de um Deus que age na história. Não é um Deus que cria e assiste, é um Deus que age. Por isso o ensino de Jesus foi assim prático, revolucionário, transformador. Por isso que Jesus Cristo encarava a sua sociedade, que muitas vezes oprimia os pobres, que muitas vezes discriminava samaritanos. Por isso que ele colocou essa sociedade de cabeça para o ar. E quando ele fez isso, muita gente não entendeu e muita gente ficou com raiva, tanto que o levaram para a cruz. E essa lógica do reino de Deus, que é a lógica de Jesus, muitas vezes ela não é entendida mesmo. O próprio Pedro, quando Jesus quis lavar os seus pés, capítulo 13 do Evangelho de João, ele disse: eu não. Como que alguém que é o mestre lava os meus pés? Mas essa é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é diferente. Jesus não negou que era o mestre, mas ele se colocava como servo de todos. O mundo em que a gente vive tem carência de servos, daqueles que estejam dispostos a servir os mais pobres, os necessitados, os doentes, aqueles que precisam de solidariedade. E, finalmente, Espírito Santo, no sentido da palavra e da ação, tem tudo a ver com a vida. Até porque a palavra Espírito, quer na língua grega, pneuma, quer no hebraico, que é ruar, significa a mesma coisa, o ar em movimento, o sopro, o fôlego. Essa é a vida. A gente não percebe, mas a gente só está vivo porque existe fôlego, ar em movimento no nosso organismo. Por isso que a vida depende disso, de diálogo, de abertura, de entendermos que nós somos interdependentes. E aquilo que está acontecendo aqui no nível das ideias, vamos dizer assim, deve acontecer no nível social como um todo. Ou seja, para eu entender melhor as coisas, eu preciso dos meus colegas, que eles me ensinem aquilo que eu ainda não percebo, aquilo que eu ainda não entendi, aquilo que eu ainda nem ouvi. E várias coisas aqui eu ouvi pela primeira vez. Portanto, viver é estar no Espírito, é estar em ação, tornando a palavra viva pelo amor. Ação criativa, vida criativa, sempre visando o amor. Por isso que, se nós quisermos definir toda a experiência de Jesus enquanto esteve aqui, e como diz a carta de Paulo aos Filipenses, ele se esvaziou de si mesmo para se tornar servo. Essa é a expressão maior do amor. O Deus que fala e age é o Deus da vida, portanto, o Deus do amor. Em Romanos capítulo 5, versículo 5 também, diz o apóstolo Paulo que o amor foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, esses três elementos que a gente apresentou aqui, sempre com a referência do Espírito Santo, a palavra, a ação e a vida,
A gente precisa tornar isso prático na nossa maneira de viver e na nossa maneira de nos relacionarmos. O momento presente nos preocupa muito por causa de polarizações. Você tem que ser uma coisa ou outra. Se você é isso, você não pode ser aquilo. E a gente não pode ser isso. Eu gostei quando a nossa irmã falou do fermento, né? Porque Jesus transformou isso em parábola, né? E disse que o seu reino é como o fermento mesmo. Ele fica escondido lá, no meio da massa. Mas ele vai revolucionando, e se você deixa a massa lá descansando, quando você vai ver, houve uma transformação. E eu espero que a LBV, assim como as nossas igrejas, enfim, as nossas instituições de fé, sejam sempre agentes dessa transformação em prol do amor. E que Deus nos abençoe.